Meditações diárias. Olá, eu sou Paulo, missionário da ISLB em Andradina, São Paulo. Trago para você as senhas diárias do dia de hoje. O Salmo 9:18 diz o seguinte: O necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. E em Lucas 6:20 nós lemos: Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Esse versículo de Lucas é uma parte das bem-aventuranças. Jesus diz bem-aventurados. E quando nós olhamos para esse versículo, nós precisamos entender que esses pobres não são aqueles simplesmente que são pobres financeiramente. Hoje em dia, a gente pensa muito na pobreza financeira, mas Jesus está falando de algo que vai muito além disso. E interpretar esses versículos achando que eles estão falando apenas de pobres financeiramente ou aqueles que não têm bens, que não têm posses, é uma interpretação pobre do texto e muitas vezes é uma interpretação distorcida. Ela é muito mais ideológica do que bíblica. Muitas vezes ela é contaminada por alguns movimentos que são políticos e não bíblicos. Então, esse texto vai muito além de falar da pobreza financeira. Ele está falando que são felizes os pobres. Por quê? Porque nós precisamos nos fazer pobres diante de Deus. Imagine o seguinte, que alguém perde tudo em sua vida e essa pessoa, ela num determinado momento olha para sua vida e percebe que não tem mais recursos, ela não tem mais capacidades, ela não consegue nem sustentar e conseguir comida para os seus filhos. Então ela vai ter que engolir todo o seu orgulho, toda a sua autossuficiência e ela vai pedir ajuda. Ela vai pedir porque ela não tem mais recursos. Você já deve ter encontrado uma pessoa assim que perdeu tudo e de repente ela se vê sem saída e ela até se sente de certa forma frustrada por ter que pedir ajuda para alguém. Assim a gente precisa se fazer diante de Deus. A gente precisa se esvaziar de toda a nossa autossuficiência, de toda a nossa todo o sentimento de que nós somos capazes de alguma coisa e saber que Deus tem tudo e nós não temos nada. E quando a gente reconhece isso, nós somos pobres em espírito e aí nós somos bem-aventurados, porque quando nós clamamos a Deus, nós recebemos aquilo que Deus tem para nós. Por isso Jesus diz: Bem-aventurados os pobres, pobres em espírito, aqueles que clamam a Deus, aqueles que não são suficientes em si mesmos, mas sabem que Deus é detentor de tudo, então eles clamam a Deus, e desses é o reino dos céus, desses é o reino de Deus, porque eles clamam ao Senhor. Então, que você hoje seja pobre, que você hoje seja miserável diante de Deus, e diga: Senhor, eu não tenho nada, o Senhor tem tudo, Senhor, eu clamo a Ti, e Deus o atenderá. Bem-aventurado é você, se for pobre diante de Deus, porque seu é o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Meditações diárias. Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.